Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês em detalhes a área análises dentro do meu planner financeiro, porque ela é muito importante também para você conseguir entender a sua vida financeira ao longo dos meses e anos. É importante notar que todos os dados que a gente vê por aqui são referentes aos lançamentos realizados lá na área lançamentos. Então, tudo que você colocar lá, todos os lançamentos dentro do meu planner financeiro serão refletidos aqui também. Bem, agora a gente já aprendeu como fazer o lançamento de receitas e despesas dentro do meu planner financeiro e também como importar extratos bancários ou faturas de cartão de crédito diretamente para o planner. Agora, basta analisar esses dados, porque de nada adianta a gente inserir todas as informações do quanto que a gente está ganhando ou quanto está gastando, mas não parar para analisar de fato como estão esses gastos, né? E se há de fato um equilíbrio financeiro ou um desequilíbrio. Então aqui no Planner a gente trouxe essa área de análises especificamente para isso. Você consegue ver aqui, já nesse gráfico inicial, as suas receitas e despesas por mês, ou seja, você vê para cada um dos meses quanto foram as suas receitas, as suas despesas e também o seu saldo, tanto quando ele é positivo como quando ele é negativo. Aqui nesse exemplo, em maio, tem um saldo negativo que indica um desbalanço, né, entre as receitas e as despesas naquele mês em específico. E aqui você já vê que está filtrado, né, para o ano inteiro. Então, os dados são de janeiro de 2025 até dezembro de 2025. Aqui do lado, a gente tem quais são os dados que estão sendo mostrados. Então, aqui a gente mostra quais anos que foram já inseridos dentro do planner, né? E qual é aquele ano que está sendo mostrado. Então, no caso, 2025 como um todo. Os meses também, de janeiro a dezembro, todas as categorias e subcategorias. Mais para baixo um pouquinho, a gente tem o resumo das receitas e também a composição das receitas. No resumo das receitas, a gente mostra aqui um resumo de tudo que está sendo filtrado. Então, nesse caso, é do ano inteiro, né? Qual é o salário do ano inteiro, a renda extra e o planejamento de receita adicional, que são as categorias de receitas que a gente colocou nesse exemplo aqui. E desse lado, tem a composição das receitas. Então, cerca de 86% do que essa pessoa recebe vem diretamente do salário, né? E cerca de 14% vem da renda extra. Então, a gente consegue ver aqui quais são as fontes principais de renda dessa pessoa. Mais embaixo, a gente tem o resumo das despesas. Então, a gente mostra aqui em um gráfico que vai do maior para o menor, né? Todas as categorias de despesas que a pessoa configurou no planner dela. Então, você consegue ver aqui ao longo do ano inteiro quanto que foi gasto com moradia, supermercado, saúde e assim por diante. E aqui também é possível ver para onde está indo a maior parte dos seus recursos. E você pode analisar se você quer continuar assim ou se é necessário algum ajuste. Se você quiser verificar, por exemplo, em um mês específico, a gente pode selecionar somente o mês de julho e colocar aqui para filtrar. Então, o planner ele vai trazer as informações de receitas e de despesas daquele mês em específico, também o resumo das receitas de julho, e aqui você já vê, né, uma mudança, também uma mudança um pouquinho em relação à composição, aqui a renda extra é quase 20% e o salário 80% mais ou menos do total das receitas. E aqui embaixo o resumo das despesas nesse mês em específico. Então, quanto foi gasto com moradia, supermercado, saúde ou transporte. Outro filtro que pode ser feito também é quando você quer analisar um período específico. Vamos supor que você gostaria de ver os 3 primeiros meses do mês. Basta clicar nesse botão aqui e aí você vai selecionar janeiro, fevereiro e março e vai tirar julho. Então, você pode filtrar. Você consegue ver aqui qual foi o seu desempenho financeiro nesse período, também o resumo das receitas e das despesas específicos para esse período em questão. Agora, se você quiser analisar categorias de despesas específicas para ver como que elas se comportam ou se comportaram ao longo do ano, basta limpar aqui para você pegar o ano inteiro e selecionar qual categoria você gostaria de ver. Vamos, por exemplo, aqui em gastos extras. Filtrar. Olha, a gente vê nesse exemplo aqui que os gastos extras em junho tiveram um aumento em relação a todos os outros meses anteriores. Então, você pode parar para se perguntar, por exemplo, e analisar o que aconteceu nesse mês em específico para que os gastos extras fossem tão altos em comparação ao restante do ano, né? Ou então, por exemplo, se você quiser ver quanto está gastando com educação, basta selecionar educação e filtrar. Teve um gasto aqui em maio maior e um gasto praticamente constante no restante do ano. Você pode fazer várias análises para verificar como que está realmente os seus gastos,
por que você está tendo um gasto maior em alguma categoria em meses específicos. Então, tudo isso é possível fazer aqui. E se você quiser também, pode ver as subcategorias. Você pode verificar se você está gastando mais com água em alguns meses do ano, ou mesmo aluguel, que é um gasto um pouco mais previsível, né? Porque você tem um contrato de aluguel, então dá para ver quanto que está custando ao longo do ano inteiro e assim por diante. Existem várias possibilidades de análises dos seus gastos aqui dentro dessa área. E ela é muito rica para te trazer diversos insights sobre como você está gastando o seu dinheiro e também onde é que podem estar os seus gargalos financeiros. Por fim, mas não menos importante, nós temos aqui embaixo 2 gráficos, um de receitas versus despesas por ano, então você consegue ver quanto que você ganhou no ano específico, né, aqui em 2025, quanto que foi gasto nesse ano. Então você consegue ver aqui o seu saldo anual total. E aqui do lado nós temos o saldo por conta. Nesse exemplo nós temos 2 bancos, 2 contas bancárias, né, e 2 contas em corretoras. Quando você começa a utilizar o meu planner financeiro, provavelmente você já tem um saldo específico naquelas contas. E para você informar isso para o planner, o que você tem que fazer? Primeiramente, você deve fazer todos os lançamentos necessários que você gostaria de fazer até o dia atual. Então, olhar qual é o saldo da sua conta no dia de hoje e você vem aqui no botãozinho de editar, você seleciona a instituição financeira desejada e você coloca aqui o saldo. Vamos supor que nessa conta em específico hoje a gente tenha R$ 38.210. Vou colocar para salvar. Então ele atualiza esse saldo bancário aqui para mim. É bem simples também essa questão do ajuste de saldo. Basta você vir aqui, editar esse valor e a partir do momento que você já tiver feito essa correção e fizer os registros lá na área de lançamentos de receitas e despesas conforme o que está no seu extrato bancário, o seu saldo deve bater corretamente aqui com o que você tem no seu internet banking ou o que você tem no seu aplicativo bancário. Como vocês podem ver, essa área aqui é bastante simples e intuitiva e ela é uma ferramenta poderosa para que você possa analisar a sua vida financeira a fundo.